Ai de você, Corazim! Que de verdade sabemos sobre a conexão entre Corazim e Jesus Cristo? Na memória coletiva, Corazim está lembrada como a cidade que Jesus maldiçoou. Será? Numa montanha verde, com vista para a praia do norte do Mar da Galileia, estão as ruínas da cidade antiga de Corazim. Já no primeiro século, tinha lá uma cidade grande que prosperou até o fim da era bizantina. Estas ruínas hoje são uma pérola arqueológica e um testemunho bíblico importante. Além da famosa e impressionante sinagoga que foi descoberta nas escavações arqueológicas que estão continuamente realizadas no lugar, encontraram o centro da cidade, mercado amplo e grandes quarteirões de moradia. Impressionante arquitetura típica desta região do oeste da Galileia e os Altos de Golã. Construções de puro basalto, pedra vulcânica escura, usando paredes de janelas, que receberam o nome janelas de Corazim, na terminologia profissional dos arqueólogos. Estas paredes sustentaram tetos feitos de tábuas de pedra, por falta de madeira para construção. Esta técnica de arquitetura desenvolveu depois usando arcos continuados pelo mesmo objetivo. Andando entre os quarteirões de moradia, se encontra alguns mikve. O mikve é um banho ritual de purificação, uma parte integral de uma cidade judia naquela época, como igual até hoje. Pode ver aqui como o reboco, que tem idade de milhares de anos, ainda está suficiente e bom para aguentar a água dentro do mikve. Além de tudo isto, foram encontrados pelo menos 7 prensas de azeite de oliva. E também foi achado um lagar com piso de mosaica para pisar uva para vinho. A quantidade de prensas de azeite indica uma especialização agrícola na cidade que viveu principalmente de exportação de azeite de oliva. A localização perto do caminho principal a Damascus, que era a cidade maior da região no tempo antigo, contribuiu bastante à economia. Também a terra rochosa no lugar, que não presta para cultivo de trigo, é bastante boa para plantações de oliveiro, que gosta de terra bem desaguada, que não corre risco de alagação. A maravilhosa sinagoga de Corazim, da época bizantina, foi construída provavelmente em cima da sinagoga da época de Yeshua. Foi preservada num jeito impressionante. Detalhes artesanais talhados no duro basalto, altas colunas e muitos elementos que indicam a grande riqueza que tinha neste lugar no passado. Alguns dos elementos talhados no basalto da sinagoga de Corazim testemunham que houve alguma influência pagã na cultura e arte judaica na época bizantina. Um dos achados importantes nesta sinagoga é a cadeira de Moisés,
feito de basalto. A cadeira de Moisés está mencionada no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Se observamos a cadeira de perto, podemos ver um texto em hebraico antigo que diz: lembrado por Ben Yodam, filho de Ismael, que fez essas colunas e as escadas, do dinheiro dele será a sua parte com os justos. Esta é uma dedicação, elogiando uma pessoa por fazer uma doação de dinheiro para a construção da sinagoga. Esta cadeira de pedra foi usada para a leitura da Torá na sinagoga. E assim dá para entender as palavras de Yeshua sobre os fariseus e os escribas, que o que eles dizem é igual às palavras do Torá, o que eles leem da Torá, enquanto o que eles fazem é uma outra coisa, nada que ver. Outro elemento encontrado na sinagoga é uma pedra talhada como uma maqueta simbolizando o Templo de Jerusalém, onde dá também para ver um detalhe talhado da menora, o candelabro de 7 velas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Essas são as palavras mais lembradas sobre a cidade de Corazim na história de Yeshua, escrito no Novo Testamento. Tem muito injustiça feita com Corazim, lembrada como a cidade que foi maldiçoada. Eu quero corrigir alguns erros na lembrança coletiva que temos de Corazim. E para fazer isso, vamos começar indo no texto. Porque no texto não se conta quase nada sobre Corazim, nem de Betsaida. Mas a razão disso, dizendo muitos teólogos, é porque Corazim não tinha nenhum escritor. Corazim não tinha nenhum evangelista que foi criado ou viveu dentro dela. Para começar a entender a história de Corazim e de Yeshua, vamos ir no texto. Direito no parte que é o único versículo no livro de Mateus, mencionado também no livro de Lucas. Único versículo que fala sobre Corazim. Então Jesus começou a repreender as cidades onde ele havia feito a maioria de seus milagres e não se converteram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido feitos os milagres realizados em vocês, há muito tempo teriam feito penitência com pano de saco e com cinza. Portanto, eu lhes digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidonia do que para vocês. Esses versículos estão sempre lembrados como uma maldição. O contexto desses versículos é que estão falados quando Jesus manda seus discípulos para pregar em todas as cidades. Ele prepara os discípulos para entender que em muitos lugares suas palavras não vão ser aceitas. E eles têm que agir com compaixão e fazer tudo o que puder para salvar aquelas pessoas. Quando Jesus diz, ai de você, Corazim, é como um pai que diz sobre o seu filho, ai de você, filho, você não fez o que eu te falei. Agora você vai sofrer. Por exemplo, quando eu mando meu filho fora colocar um casaco porque está frio. Ele sai sem casaco, ainda que eu falei colocar casaco. Voltou todo molhado pela chuva, tudo frio. Ai de ti, filho. Ai de você, agora está molhado, ou vai se agripar, vai pegar uma pneumonia. Agora, eu não estou amaldiçoando meu filho. Apenas estou lhe dizendo o que vai acontecer agora, por causa que ele não ouviu minha palavra. Da mesma maneira, Jesus não está amaldiçoando Corazim e não está amaldiçoando Betsaida. Ele está avisando o horror que vai acontecer com esse povo que estava aqui
por causa que eles não aceitaram sua palavra. E por que tanto? Porque gente em Tiro, em Sidonia, só vendo as histórias que aconteceram com Cristo, já se arrependeram, voltaram no caminho certo, chegaram para procurar Cristo. Enquanto em Corazim, em Betsaida, onde aconteceram esses maiores milagres, eles negaram sua salvação. Mas que sabemos de Corazim? Além desse versículo que comenta que Corazim vai ter que pagar por não aceitar a palavra de Cristo, não sabemos nada do que aconteceu em Corazim. Isso porque Corazim não tinha o escritor. Em Cafarnaum tinha o escritor. E aqui em Corazim não tinha ninguém para contar a história. Mas pelo texto que diz, então Jesus começou a repreender as cidades onde ele havia feito a maioria de seus milagres. Nesse texto está mencionado Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Não só Cafarnaum. Assim que em Corazim provavelmente foram feitos milagres grandes, ressurreições, cura, pelo menos como aconteceram lá em Cafarnaum. Tem teólogos que dizem que aqui em Corazim é um lugar não menos importante que Cafarnaum. Jesus amou o povo de Corazim. Jesus curou em Corazim igual como curou em Cafarnaum. Jesus amou Betsaida, amou Cafarnaum, amou Corazim. E por isso não pode ser que ele maldiçoou. Eu quero só passar essa mensagem. Corazim não foi maldiçoada. Jesus estava aqui nessa terra da Galileia, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, amando, dando amor próprio para o povo. Não maldiçoou. Gente, muito obrigado por compartilhar comigo esses momentos aqui em Corazim. A gente se vê no próximo capítulo, no próximo visita, no próximo lugar. E se Deus quiser, daqui a pouco vamos se encontrar não pela tela, senão em vivo. Se Deus quiser, vamos poder abraçar aqui na Terra Santa quando volta a peregrinação. Até esse momento, fica comigo, andando atrás das pegadas da Bíblia.